Olá, tudo bem? Hoje eu quero compartilhar com você um tema, um assunto muito comum ao nosso dia a dia e que é muito comum a gente encontrar na clínica atendendo os pacientes. É o ciúmes neurótico ou neurótico dos ciúmes. Foi um texto escrito por Freud em 1922, no livro Neurose, Psicose e Perversão. Freud fala dos ciúmes de uma maneira muito interessante. Ele diz assim que se os ciúmes não faz parte do seu dia a dia, do seu caráter, da sua conduta, provavelmente você recalcou esse sentimento que foi jogado para o inconsciente, mas que ele continua voltando e de uma forma mais intensa sobre o eu, sobre a sua personalidade. Então Freud vai tratar desse assunto, ele usa três camadas ou três fases para explicar como que o ciúme se desenvolve na vida dos seres humanos. Por exemplo, ele vai falar de um ciúmes competitivo ou de um ciúmes normal. E é interessante porque para a gente entender os ciúmes nós precisamos voltar na infância, porque nós passamos a vida toda reeditando os modelos da primeira infância, ou seja, no complexo de Édipo, nós vivemos as nossas primeiras experiências de ciúmes. O menino compete com o pai o amor da mãe, a menina compete com a mãe o amor do pai. Ou seja, ali começa então a surgir as primeiras sensações e as primeiras manifestações de ciúmes. É muito comum quando você deita com o pai e a mãe, né? Estão deitados na cama. A criança, ela não quer ficar do lado dos pais, mas ela quer ficar entre os pais. Ou seja, de alguma maneira ali, ela está entrando no meio e competindo o amor do pai ou da mãe com o sexo oposto. Então é interessante porque daí vai formatando então essa experiência dos ciúmes que vai se desenvolvendo ao longo da vida. Freud vai dizer que basicamente o ciúmes ele é uma dor e ele chama de luto pela perca do objeto amado, da pessoa amada. Então ela passa por um processo chamado de luto, de dor, por ter perdido o objeto, o amor da pessoa amada. E ele vai dizer que nesse processo dos ciúmes é muito comum que a pessoa tenha um sentimento hostil por aquele que atraiu, que chamou a atenção do seu amor, da pessoa que você ame ou que eu ame e que foi então atraída por outra pessoa. Então surge aí um sentimento hostil, segundo Freud. E ele vai dizer que também, em alguns momentos, vem aquele momento de autorresponsabilização, onde a gente começa então a refletir onde foi que eu errei, o que eu deixei de fazer. Então, esse processo de autorresponsabilização pela perca do objeto amado. Isso Freud vai chamar de um ciúmes normal, natural, que faz parte da vida de todos nós, né? De todos já viveram essa experiência. Ele vai falar de uma segunda camada, que é o ciúmes projetado, aquilo que nós projetamos sobre o outro. E é interessante, porque quando uma pessoa chega no nosso consultório, na nossa clínica, com esses sintomas de um ciumento neurótico, uma ciumenta neurótica, é importante que a gente volte na infância dessa pessoa. Por quê? Porque talvez essa pessoa tenha vivenciado na sua infância infidelidades. Ele pode ter visto a infidelidade do pai para com a mãe, ou da mãe para com o pai, ou de algumas pessoas ali próximo, parental ali, que está próximo dele,
E essas informações de infidelidades que ele presenciou, vivenciou, ouviu falar, ficou registrado no seu inconsciente. E que com o passar do tempo, o que está no inconsciente vem e ele projeta sobre os seus relacionamentos. É muito comum a gente encontrar na clínica ou nos atendimentos, iremos encontrar muitos casos assim. Por exemplo, uma pessoa que ela teve um casamento, seu primeiro casamento, e nesse primeiro casamento ela foi traída. E aí ela se separa, ela casa pela segunda vez. E aí o que acontece? Ela traz aquela experiência do seu primeiro relacionamento para o segundo relacionamento. Ou seja, aquela experiência amarga, dura da traição do primeiro casamento, ela traz para o segundo casamento ou para o segundo relacionamento e ela projeta sobre o outro um sentimento e uma dor que está registrada no seu inconsciente. É interessante sempre observar que esse comportamento é um comportamento inconsciente. Às vezes a pessoa não se dá conta. E aí entra o trabalho do analista. O analista ele vai fazendo, eu vou usar um exemplo para você, é como se você pegasse uma cebola e você fosse tirando cada camada para você chegar nas fantasias inconscientes do paciente. Então todos eles trazem essas fantasias e que projeta sobre a pessoa com a qual ela está se relacionando. Agora é interessante também, nesse processo, se observar que tem também uma outra questão. O paciente traz as suas próprias fantasias inconscientes de infidelidade. E como ele não consegue conviver com essa angústia, ele encontra um alívio, ou seja, um refrigério, projetando sobre o outro as suas próprias fantasias de infidelidade. Isso acontece muito. Então eu estou tendo fantasias inconscientes ou consciente, e como que eu faço para encontrar algum tipo de alívio? Eu projeto sobre o outro, eu jogo sobre o outro. Passo então a acusá-lo daquilo que é em mim, a minha fantasia que está instalada em mim, e eu então projeto sobre o outro. Agora tem uma terceira camada que Freud vai abordar, que é o ciúmes paranoico, que é o ciúmes delirante. É quando a pessoa passa a ter delírios. Não é? Então ela começa a perseguir a outra pessoa, ela começa a, de repente, criar fantasias de que a outra pessoa está o traindo, que a outra pessoa está tendo um caso, outros relacionamentos, e aí a pessoa começa a perseguir, ela começa a olhar no celular de uma maneira muito insistente, e ela começa a criar na sua própria mente pensamentos delirantes de ciúmes em relação a outra pessoa. Ou seja, é importante que o ciúmes seja tratado, que se leva para um analista, e o analista então vai descobrir, né, o que está registrado no inconsciente dessa pessoa. Né? São as experiências do seu complexo de Édipo, foram os relacionamentos no ambiente familiar, ou foram, né, de repente, experiências de relacionamentos anteriores que a pessoa está trazendo para o relacionamento atual e que está fazendo muito mal para ele e para quem é objeto dos ciúmes. Isso é psicanálise para o dia a dia. Gostaria que você compartilhasse esse vídeo com seus amigos, nos seus grupos, e também que você deixasse nos comentários sugestões de que tipo de vídeo você gostaria que eu fizesse, algum tema que de repente você gostaria de entender melhor. Então, isso aqui é psicanálise para o dia a dia, é psicanálise para que você possa usar nos seus relacionamentos e na sua vivência, tá bom? Muito obrigado.